Saudações a você, meu amigo e minha amiga que acompanha o portal Boca no Trombone. Olha só eu aqui outra vez, de volta ao microfone do portal Boca no Trombone, para mais uma vez conversar com você sobre assuntos importantes para nossa cidade, para nossa região dos Campos Gerais. E é claro que agora, passando o primeiro turno, nós temos uma nova eleição e por isso nós trouxemos ao estúdio do portal Boca no Trombone a candidata que é prefeita da cidade de Ponta Grossa, é talvez a pessoa que tem sido símbolo para uma geração. Professora, hoje, nessa semana, não é? Está sendo celebrado o Dia do Idoso. Essa é, essa característica que para a senhora, num primeiro momento, foi alvo de reclamações, foi alvo de ataques, Preconceitos. preconceito, mas agora deixa a véia trabalhar. Como assim? Seja bem-vindo ao Portal Boca no Trombone. Ai, muito obrigada, Marcos. Obrigada pela oportunidade de estarmos conversando aqui com os teus seguidores nessa segunda etapa que já começou ontem, né? De uma segunda jornada aí do segundo turno e que realmente esses preconceitos todos pelos quais eu passei por todo esse período, entre eles o etarismo é o mais doído, era o mais doído. Mas eu sempre digo que a idade não está no corpo. A idade está aqui, ó. Eu só tenho 37 porque eu conheço muitos idosos jovens e muitos jovens idosos, né? Então a energia que tem cada um dentro de si é o que vale, é o que. E daí eu resolvi assumir, né? Deixa a véia trabalhar, já que sou véia, eu sei trabalhar, então vamos continuar trabalhando. Deixa. É isso Bom, aí. na entrevista que nós fizemos logo após o anúncio do resultado do primeiro turno, eu fiz uma pergunta para a senhora sobre, é claro, algo que foi muito debatido ao longo de toda a campanha do primeiro turno, com a presença do deputado estadual e também ex-secretário de Estado, Marcelo Rangel, que estava sob a bênção do governador Ratinho Júnior. E agora eu perguntei, e naquele momento eu perguntei para a senhora, e aí? E agora? Como é que fica o governador? A senhora me disse, estou esperando ele me ligar. E ele ligou? Nós recebemos inúmeros telefonemas de vários deputados do governo do estado, sim, ligou, conversamos, todos me ligaram, desembargador do Tribunal de Justiça, o nosso presidente do TRE, eu recebi inúmeras ligações importantíssimas de pessoas parabenizando. E eu agradeço muito, né? Estar no segundo turno e ter recebido essa deferência de tantas personalidades importantes do estado do Paraná e de vários partidos, inclusive os deputados estaduais, federais me ligaram. Eu fiquei muito feliz. Bom, então eu ia para outro caminho e ainda vou. A próxima pergunta é sobre a análise do primeiro turno. Mas, como a senhora falou que teve muita gente que lhe parabenizou, eu preciso que a senhora faça uma análise, porque antes da sua candidatura ser fortalecida, várias portas lhe foram fechadas, vários momentos, várias encruzilhadas lhe foram apresentadas. E agora mudou? Na verdade, uma campanha política nunca é fácil, né? Nunca é fácil e todas as pessoas que estão envolvidas na política sabem que existem artimanhas, existem maneiras de se tratar, de se dizer, de se fazer as coisas acontecerem. Eu realmente fui muito atacada, eu fui desmerecida, eu fui desmotivada, eu fui desvalorizada, eu fui atacada, eu tive. Tudo aconteceu comigo, né? De várias fontes diferenciadas. Mas como eu sou uma pessoa experiente, eu sei tratar dessas coisas. E eu recebi tudo isso com uma naturalidade que eu sei que a política apresenta, né? E eu soube receber tudo isso da melhor maneira possível e responder com o trabalho, mostrando exatamente aquilo que o povo quer, porque o povo não aguenta mais
promessas vazias. O povo quer resultados, eles querem saber o que que de fato aconteceu e por que que aconteceu e como aconteceu e da onde veio o dinheiro e assim por diante. Então, eu acredito que eu mostrei durante essa nossa caminhada que foi uma caminhada alegre, uma caminhada feliz, com muito engajamento de todas as idades, várias gerações estiveram conosco. Nós tivemos desde as criancinhas que adoravam as betinhas, né, até os idosos que se colocam no meu lugar. Principalmente muitas mulheres, mulheres que dizem para mim que eu sou uma referência para elas, porque eu não desisto nunca, eu não paro nunca, eu sou resiliente, eu não canso nunca, a minha bateria não acaba. Então é assim que eu encarei e agora estou recebendo esses telefonemas com muita alegria. Ok, agora vamos à análise propriamente dita do pleito, da situação entre o primeiro dia de campanha até a eleição. Eu quero perguntar para a senhora qual é a análise que a senhora faz e eu vou tomar por base alguns indicadores. O primeiro indicador são as pesquisas. Algumas foram apresentadas. Tivemos momentos em que os 4, 5 candidatos, só faltava o Magno aparecer em primeiro lugar. Mas, no final, tivemos uma pesquisa impugnada e, com base na sua experiência e com base nesses cenários que foram apresentados, em momentos em que a senhora estava lá em quarto lugar, em momentos em que a senhora estava avançando, gostaria que a senhora fizesse uma análise temporal do primeiro turno. A gente tem cabeça para pensar, né? Para refletir, para fazer análises. Então, desde o primeiro momento, eu percebi que as pesquisas existiam pesquisas tendenciosas, outras nem tanto. Existiam pesquisas de todos os tipos. Nós tínhamos um tracking diário nosso, que eu disse, não quero que mintam para mim. E no nosso tracking aparecia gente nessa escalada. E nós estávamos certíssimos. O nosso tracking deu ali, ó, foi muito acertado. E teve um momento que eu não coloquei na televisão nenhuma pesquisa minha, porque todos eram primeiro lugar, tinham 3 primeiros lugares, né? E eu, na verdade, no nosso track, eu estava em primeiro lugar. Eu falei, mas eu jamais vou divulgar isso aqui, porque a gente teve, na verdade, na pesquisa oficial, que foi dia 6 de outubro, um empate técnico. 600 votos. 600 votos, né? Então, eu soube enxergar, junto com toda a equipe, quais eram as intenções de cada uma das pesquisas. Porque da onde saía a pesquisa, a gente enxergava e entendia o porquê, o resultado. Então, na minha opinião, eu não acredito em pesquisas. Ok. Agora, essa sim a senhora acredita, que é a impressão das pessoas. No início da campanha eleitoral, a senhora estava com uma avaliação, a senhora mesmo sabe disso e a senhora já falou isso outras vezes, uma avaliação menor do que realmente chegou no final. A pergunta é clara e objetiva: a que a senhora atribui o seu crescimento na percepção, não só no voto, que o voto é o final do processo, mas o seu crescimento na percepção das pessoas? Eu enxergo que eu e o pastor Moisés estávamos com a força da verdade. Não saiu nenhuma palavra da minha boca que não fosse verdade. E as pessoas foram enxergando os motivos e os porquês que uma prefeita tem que tomar decisões diárias dificílimas, outras muito simples que também se tornam difíceis, como por exemplo, o dia que eu precisei transferir o desfile do dia 15 de setembro. Foi uma decisão para mim dificílima naquele momento, porque eu poderia ter cancelado o desfile, não ter chovido, e por sorte eu cancelei e choveu, né? É verdade. Então, essa foi uma decisão simples, mas a decisão, por exemplo, de fazer parar uma cirurgia na hora que a chuva estava caindo em cima do paciente, eu tive que tomar também.
Eu tive que tomar decisões de fechar a unidade Sadi Silveira, abrir um CAC para atender as crianças, porque eu tinha motivos. As crianças estavam sendo atendidas junto com os adultos com Covid na UPA Santa Paula, né? Então, tudo tinha razão de ser. E eu acredito que com a possibilidade de eu ter contado tudo isso, as pessoas analisaram, refletiram e entenderam os motivos pelos quais nós temos que tomar decisões que às vezes são decisões que são incompreendidas pelas pessoas, né? Ok. Agora eu vou para a penúltima pergunta, porque a última, eu já vou lhe adiantando, é sobre o que a senhora percebe que é preciso mudar em relação a um segundo mandato, ou o que é preciso apresentar em relação às demandas que a população lhe apresentou. Mas a penúltima pergunta diz respeito exatamente ao segundo turno. Novamente, duas mulheres, novamente Mabel e Elizabeth, nessa ordem, com uma pequena diferença, mas, pelo que se apresenta, é um cenário completamente diferente em relação a apoios, em relação à construção do que foi feito. Professora Elizabeth, Betinha, Beth, como será esse segundo turno? Como está sendo? A senhora vai aceitar apoios? Não sei se nega, mas como é a construção da campanha no segundo turno? O segundo turno é uma nova eleição, né? Tudo começando do princípio e com tempos iguais. Isso para mim é um dos pontos importantes, né? E porque daí o que vai acontecer? Nós vamos apresentar as nossas propostas pormenorizadas, agora detalhadas. O que, como e por que nós vamos fazer isso, aquilo ou aquele outro, né? Então, cada uma vai mostrar as suas possibilidades, as suas condições e aquilo que pretende fazer para a cidade. Eu, enquanto prefeita, desde o primeiro dia que eu sou prefeita, eu estou ouvindo pessoas. Eu ouço pessoas todos os dias. Nós fazemos todos os anos aquela enquete, aquela consulta pública com relação à Lua, né? E a população já diz para nós, agora na caminhada do primeiro turno, aonde nós fomos, em todos os lugares dessa cidade eu estive presente. Eu vi muitas conquistas, muitas realizações, muito asfalto novo, muita obra, muita escola novinha, unidade básica novinha, superposto, muitas atividades sendo desenvolvidas do esporte, da cultura, porque está tudo descentralizado já. Mas é claro que uma cidade nunca vai estar pronta e acabada como um pacote de presente. Nós precisamos fazer e nós enxergamos também a cada lugar que eu ia, olha isso aqui, vejam isso aqui, a cada lugar nós precisamos corresponder às expectativas das pessoas, as pessoas que sofrem lá no dia a dia, que passam dificuldades tremendas. E a cada momento que eu converso com uma pessoa, eu sinto, me coloco no lugar dela. Por exemplo, eu fui para Itaiacoca ver uma unidade básica de saúde que nós abrimos lá com 3 containers, lá no 7 Salto de cima. E aí uma senhorinha veio conversar comigo e eu perguntei para ela como é que tá. Ela mora longe, ela vindo a pé, assim, pelo caminho para chegar lá. E ela disse: a senhora sabe, prefeita, quanto eu pago para ir no supermercado para uma van em Ponta Grossa? R$ 50. Aquela noite eu não dormi. E eu pensei, eu vou mudar essa lei, esse contrato. Não é possível que isso seja imutável. Uma lei tem que mudar outra lei. Não há de ver que eu consegui. Os vereadores aprovaram e já tem ônibus em Itaiacoca. Então, esse é um pequeno exemplo do dia a dia das pessoas e que a gente tem que corresponder. Então, mais do que a campanha, serviu para que a gente olhe para essas pessoas todas. Olha, na época, o São Martim era para o lado de lá do túnel, ninguém olhou nunca para o São Martim, nunca olharam para a Vila DR, nunca olharam para a Vila Romana e para Santa de Virges. E foi lá que eu comecei os asfaltos. E eles viram que eu enxerguei eles.
Entendeu? Então, é esse olhar que eu tenho todos os dias, mostrando e sabendo aonde que precisa o quê. Porque nós temos e nós precisamos e nós vamos fazer muito mais e muito melhor. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu preciso de mais tempo para eu completar esse meu ciclo de trabalho, né? Olha, a senhora falou da Vila Romana e eu vou aproveitar então esse ensejo, porque eu também tive a oportunidade de conversar com muita gente, então eu quero aproveitar o recado que veio lá dos Piada Fibra. É uma empresa que temos aqui no nosso distrito industrial. Ele viu lá na Vila Romana que eu vou emendar o contexto com a pergunta. Ele viu que realmente estava contemplado, ele mora lá há 20, 25 anos e não tinha, mas agora tem. Só que aí depois ele me mandou uma outra mensagem dizendo que bem na frente da casa dele, naquele trecho, não chegou o asfalto ainda. Eu sei que a senhora vai falar que isso vai chegar, eu sei que a senhora vai explicar. Então eu quero que, aproveitando isso e tomando outros exemplos que me sensibilizou muito no primeiro turno, as mães das crianças com deficiência e as mães das crianças com espectro autista. Esses são só alguns dos detalhes que nós temos. Eu quero pedir para a senhora, então, aproveitar, olhando aqui diretamente nas nossas câmeras, olho no olho, como a gente faz aqui no Boca no Trombone, que a senhora responda à pergunta: o que é que, em assumindo um segundo mandato, vai ser diferente no governo da Elizabeth Schmidt? Na verdade, então, veja só, o asfalto chegou até aqui, porque aqui era um lote que teve uma licitação e uma empresa ganhou. Daqui para lá é outra empresa, é outro lote, é outra licitação. E é por isso que as coisas, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, na mesma licitação, né? E as crianças que estão sendo atendidas no SIAC Superação, realmente está sendo um sucesso, porque o que eu tenho ouvido das mães, e a gente quer então fazer exatamente isso, aumentar esse serviço, aumentar esse trabalho, fazer uma construção especial para atender essas crianças, muito mais de perto. Eu vou contratar mais psicólogos, mais fonoaudiólogos, eu vou tratar tanto das crianças quanto dos professores, porque sabe o que é que eu queria que acontecesse comigo quando eu era professora e ainda não tive essa oportunidade e agora eu vou ter? Eu vou tratar das cordas vocais dos professores, porque é o nosso instrumento de trabalho. E nós precisamos ter fonoaudiólogo para dar nossa orientação e atendimento especial para esses nossos profissionais que vão trabalhar com todas essas crianças, as que têm deficiências que não têm, né? Então, nós vamos fazer um trabalho muito melhor, vamos devolver esse serviço muito melhor, porque tudo que eu paguei de dívida foi mais de 460 milhões de reais, que vai estar a mais no nosso cofre para a gente poder chegar e contemplar todo mundo. Vai ficar faltando 5% do asfalto. Não vou conseguir fazer agora até 31 de dezembro. Vai ficar faltando, mas vai ser mais 700 milhões de asfalto de obra. Eu quero ir com asfalto para a zona rural, eu quero atender melhor ainda essas pessoas que com ônibus, alguns ônibus, que eu quero levar o médico lá onde é difícil as pessoas chegarem. Por exemplo, lá na Colônia Trindade, que eu estive lá, as dificuldades que eles têm para eles irem uma vez por semana que vem o médico em Uvaia. Como é que ele vai se não tem transporte coletivo? Ele não tem carro, ele não tem cavalo. Ele vai pela rodovia andando pela beirada da estrada até lá? Olha o sofrimento dessas pessoas, gente. Então é isso que eu quero atender, é por isso que eu estou aqui. Porque eu sei que eu, sendo prefeita, eu vou fazer esse trabalho, esse diferencial na vida das pessoas, porque eu já disse uma vez, a pergunta mais inteligente que uma criança de 5 anos me fez foi: o que é melhor, ser prefeita ou ser professora? Os dois são maravilhosos. Ser professora é transformar vidas e ser prefeita também. Gente amiga, gente querida, esta é só uma entrevista de análise sobre o que já aconteceu e o que vai acontecer. Nós ainda teremos aqui no portal Boca no Trombone a entrevista das candidatas para o segundo turno. Mas agora eu vou abrir para a senhora falar com a nossa audiência
conforme está no seu coração, professora. A senhora tem 1 minuto e meio. Eu quero agradecer a todos aqueles que já acreditaram em nós, que votaram em nós, aqueles que trabalharam por nós, aos deputados, aos senadores, aos vereadores, a toda essa força da verdade que esteve conosco. E, ao mesmo tempo, falar com aqueles que não foram os nossos eleitores. Você que votou em outro candidato, venha para nós agora, nós estamos com a força da verdade. Nós vamos fazer essa cidade estar em constante transformação, cada vez com mais emprego, com mais saúde, com mais educação, com mais segurança. Nós queremos fazer e dar o melhor. A nossa cidade ainda tem muito para ganhar com o nosso trabalho. E eu quero doar a minha vida e o meu trabalho para todos vocês. Confiem, venham conosco, a força da verdade vai estar conosco, eu e o pastor Moisés Faria, juntos. Gente amiga, gente querida, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer estar de volta ao microfone do portal Boca no Trombone, este que é o portal que mais cresce em toda a região dos Campos Gerais. Professor, obrigado. Parabéns para você pela coragem de ter saído candidato aí e nos ajudado nessa caminhada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns. E isso vai nos fortalecer no nosso trabalho aqui no Boca no Trombone. Pode ter certeza disso. Gente, um abraço e até a próxima.